Uma atuação de gala por causa daquele pênaltizinho mandrake, né? Pênalti? Não, falta, pênalti não, foi falta. Aquela expulsãozinha. Primeiro te organiza tuas ideias, olha o que tu tá falando. Nem pênalti. Se for pra criticar a arbitragem, primeiro decide qual é o Eu lance. confundi com o do esporte. Bom. Ah, já que o Natan puxou isso aí... São tantos erros de arbitragem nessa rodada. A manchete de arbitragem é a seguinte: Anderson Daronco colocou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, cara. É verdade. Rodrigo, baita manchete, por sinal, hein? Não tem É como... verdadeira essa manchete, né, Diogo? Exatamente. Se não fosse o Daronco, o Inter não era líder do Brasileiro. O Inter empatou com o Corinthians em todos os critérios. O lance E polêmico. Segura aí, a expulsão Rodrigão. do Ramon Dias deixou o Inter na liderança. Tá bom, só um pouquinho. Só pra eu assinar o nosso parceiro do quadro aqui. Tá de fone aí, Rodrigo? Tô. Tá. Atinja todo o teu potencial com a metodologia dos atuais campeões mundiais. Venha para a Academia AFA em Porto Alegre. Diário, destrincha isso então, tu junto com o Rodrigão aí, com a galera. Vem comigo, Rodrigo. Vamos nessa. Daronco coloca o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro, Johnny. É que o que aconteceu foi o seguinte, tá? O Inter, como estava dizendo o Rodrigo, empatou em todos os critérios com o Corinthians. E todos os critérios mesmo, assim, cartões, gols marcados, tudo, absolutamente tudo. E aí tava numa situação que o próximo critério seria o sorteio. E aí a gente até brincou ontem na Gaúcha, brinquei com o Vaguinha lá, dizendo o seguinte, cara, imagina só, o Brasileirão acaba dia 21 de dezembro. Imagina dia 22 de dezembro, dirigentes de Inter e Corinthians na CBF decidindo o título num sorteio. Corinthians ia ser campeão, né? Tu acha? Tu ia abrir a urna e ia estar só dois papelzinhos. Imagina. Corinthians. Ou ia estar Corinthians e o outro Timão. Só que tem um detalhe que não Corinthians e outro Corinthians. Corinthians do Sul, rapaz. Ah, boa. Só que tem um detalhe que não vai pra ficha técnica dos sites e tudo mais, que não estava sendo percebido, que é o seguinte: o Anderson Daronco, que apitou o jogo do Corinthians no final de semana contra o Vasco, ele expulsou o Ramon Dias. Tá. E expulsão de técnico também entra nos critérios de desempate para considerar uma expulsão de qualquer outro jogador. Se um jogador foi expulso, um técnico, ou um dirigente, ou sei lá, ou um auxiliar, enfim, vai para esse critério. Então, como o Ramon Dias foi expulso pelo Daronco, o Internacional não tem nenhuma expulsão, o Corinthians tem. Por isso, o Inter é o líder do campeonato pelos critérios de desempate. Que loucura aí. E essa partida também teve polêmica, né, Diori, do Corinthians, do clássico de arbitragem. O Corinthians reclamou muito que só não foi uma goleada histórica por conta do Daronco e do VAR, né? E até assim, tem o lance ali do gol do Depay, né, o gol de biquinho do Depay, que é colocado, é analisado o impedimento na origem da jogada. Vamos lá, tá? Tecnicamente houve o impedimento. E eu acho que o debate que precisa ser feito ali é onde começa o APP, que é a fase de ataque. Onde começa a origem da jogada. Porque o jogador disputa a bola em condição de impedimento, toca na bola, e aí o Corinthians começa a construção levando a bola lá pro campo defensivo, circulando a bola, depois ela verticaliza, vai pro fundo, cruzamento, Depay, biquinho, gol. Então esse é um critério muito aberto, muito subjetivo, e eu considero que foi bastante tempo, e acho que o VAR não deveria ter interferido nesse lance. Sim. Não deveria ter interferido nesse lance. Tá, cara, e aí eu te pergunto assim sobre o lance do Beira-Rio ali. Porque eu te confesso que na hora eu tava ouvindo quando teve o lance, né? E tá, ok, foi expulso, porque pela lógica se foi infração ali e tal. Mas depois, cara, eu tô meio que no lance e tô tirando aqui, ó. Tu que tá aí já. Não, meu, sabe? São coisas. É análise agora, sabe? Eu tenho muito pra falar do meu time ainda pra reclamar. É o Adams analista agora. Não, analista de. Colunista de GZH. Meu, eu achei ali. É um erro, cara. Tá, mas de fato, assim. Pra complementar o Adams, até pro Diori trazer a visão mais técnica da coisa. Eu tava assistindo... Isso não invalida a atuação do Inter. Eu acho que tem um erro sim que proporcionou que o Inter tivesse uma vantagem, mas não invalida o momento e o futebol que o Inter tá jogando. É importante dizer isso. No centro do país eu vi os caras abordando assim como uma falha óbvia e evidente da arbitragem. E daí eu não sei se tu chegou a mudar, mas até onde eu vi o que tu falou era que existia sim a infração. E o grande ponto pra mim é como ninguém tá falando que o Wesley ele ia sair de frente pro gol
ele tenta concluir a jogada, mas ele é desequilibrado pelo jogador do Cruzeiro. Daí isso é que eu queria entender do Não, Jorge. Traduz pra gente aí. Não, pra mim o ponto principal é o seguinte, né? Ninguém tá debatendo intensidade de infração, começa por aí. Ali, a gente tem duas realidades possíveis. A primeira delas é, houve a falta, é expulsão. Não houve a falta, não é nada. Então não tem meio termo, não tem... dá o amarelo ali. Não tem como dar o amarelo, porque ali o jogador do Inter, o Wesley, tem a frente da jogada, o controle da bola, uma distância muito curta pro gol, nenhum outro marcador, a não ser o goleiro, para poder disputar a bola com ele. Então ele tem todos os elementos que a regra coloca para considerar aquilo que no áudio do VAR eles chamam de dogso, que é uma clara e manifesta oportunidade de gol. Uma clara e imediata oportunidade de gol. Fala, Rodrigo. Desculpa te interromper, mas esse ponto eu acho o mais divertido dos áudios do VAR que eles divulgam, que é o árbitro berrando ali no sistema com o VAR. Eu acho que é dogso, hein? Acho que é dogso. Aí o VAR com uma voz calma. É dogso. Então tu acha que é um lance sim pra cartão vermelho ali? E aí a gente entra na análise do lance em si, tá? O Wesley domina a bola, faz o giro, e aí o Kaique, camisa número 6, e pra mim até na transmissão eu mencionei isso, pra mim o Kaique chega chutando a perna do Wesley. E eu tinha e tenho a visão de que isso daí desequilibrou o Wesley. A arbitragem, eu vi o áudio do VAR hoje pela manhã, eu vi e assisti a imagem do áudio do VAR divulgada, considera que a infração, o que tira o Wesley da jogada é do Jonathan Cruz, que é o defensor que acaba sendo expulso. E de fato, se a gente olhar o lance, tá? Pra mim a falta aconteceu. O Wesley foi desequilibrado, ele foi tirado da jogada, foi tirada a possibilidade de continuar da jogada e a falta aconteceu. O chute do Kaique, ele começa a desequilibrar o Wesley e depois o Jonathan Cruz, ele faz um tranco com a perna no quadril do Wesley e dá um toque por cima que é muito sutil. Então, assim, pelo toque por cima, eu não considerei a infração, não considero que tenha sido a infração no toque por cima, no empurrão. Mas se a gente olhar o chute do Kaique e depois o tranco, o calço que ele faz com a perna no quadril do Wesley, cara, ali... não tem intensidade, né? Não é uma falta que chama atenção, mas, cara, o Wesley ia sair de frente pro gol. E aí eu vi assim, algumas pessoas falando em disputa por espaço. Cara, disputa por espaço, tá? Disputa por espaço, pra mim, parte de um seguinte pressuposto. Os dois jogadores estão em condições de disputar a bola. No momento em que tu não tem condição de disputar a bola, tu tendo um contato com o adversário, tu fazendo um tranco no adversário, tu passa a disputar o corpo e não o espaço. Tu passa a cometer uma infração. E pra mim, por isso que a decisão foi correta. Eu até falei na transmissão que eu teria expulsado o Kaique, porque ele dá o chute por baixo. Mas a arbitragem entendeu que quem completa o serviço, porque digamos assim, que foi um combo, né? É chute na perna, tranco no quadril, é toquezinho nas costas. Cara, isso daí não pode, cara. Sim, e deixa eu perguntar pro Rodrigo trazer o Vini também pro lance, que é o seguinte, qual é a preocupação hoje do Inter em relação a essa pressão em questão de arbitragem, no momento em que o Inter tecnicamente vai muito bem, mas daqui a pouco, teve muita reclamação de jogador do Cruzeiro, de dirigente, do presidente eu não sei se foi o presidente da SAF, mas sim, alguém responsável pela SAF, né? Como é que tá o ambiente colorado assim em relação a isso, cara? Tem alguma coisa, Rodrigo? Nada. Não vejo o assunto arbitragem aparecer aqui no CT, nem no Beira-Rio, nem nos bastidores e muito menos publicamente. Então é mais um debate de rede social, então. Só de rede social, pelo menos da parte do clube. E olha, conversei com bastante gente, não ouvi ninguém apontar a arbitragem como preocupação, mas isso aí normalmente ocorre quando há primeiro um motivo, né? Um estopim, o Inter ser prejudicado ou algo assim, mas não temos que cuidar da arbitragem porque vão querer que o centro do país ganhe o Brasileirão. Isso aí eu não vi. Mas agora